E hoje o repórter Maranhão recebe mais um candidato à Prefeitura de São Luís. De acordo com as regras apresentadas e aprovadas pelos assessores dos candidatos, serão ao todo 16 minutos de entrevistas, 14 de perguntas e respostas, sendo 1 minuto e 30 dedicados a cada resposta e 2 minutos às considerações finais. Os candidatos responderão a perguntas sobre educação, saúde, esporte, mobilidade urbana, cidadania, infraestrutura e cultura. Os temas serão sorteados ao vivo. A participação do telespectador foi garantida através de sugestões de perguntas enviadas previamente pela internet, WhatsApp e telefone. A jornalista Luanda Belo também vai participar das entrevistas. E hoje o nosso entrevistado é o candidato do PDT e atual prefeito Edivaldo Holanda Júnior, que tenta a reeleição. O tempo começa a contar a partir da primeira pergunta e o sorteio do tema nós vamos fazer agora. O tema livre. Tema livre. Bom, boa tarde, candidato. Tema livre, a gente vai falar sobre a denúncia que foi feita. Os funcionários do Instituto de Educação Superior de Educação Continuada, eles denunciaram que a Prefeitura e o Instituto ao MP por o suposto desvio de mais de 33 milhões dos cofres públicos. Essa acusação também foi protocolada na Justiça Eleitoral, denunciando que o ISEC estaria servindo de cooptação de apoio político. Apesar da sua candidatura ter sido deferida, a gente gostaria que o senhor explicasse essas acusações. Boa tarde, boa tarde. Infelizmente, quando surge o período eleitoral e até mesmo, no caso, antes de começar de forma oficial a campanha, vários factoides foram criados. Factoides plantados e criados pela oposição. Infelizmente, fazendo parte de um jogo sujo que não devia haver na política, mas que, infelizmente, estão fazendo isso nesta campanha. A nossa gestão é uma gestão séria, é uma gestão transparente, uma gestão íntegra. O contrato é um contrato correto, sério, inclusive já declarado legal pela Justiça recentemente. É um contrato que não há problema algum. E a nossa gestão é uma gestão reconhecida como transparente, honesta e proba. Nós temos avançado ao longo desses 3 anos e meio, inclusive no quesito transparência, sendo reconhecido pelo CGU, pelo Ministério Público Federal, enfim, a nossa gestão é uma gestão honrada, séria e que a população sabe disso. E, infelizmente, factoides são criados. Infelizmente, alguns candidatos, não estão preocupados em discutir a cidade, mas sim em judicializar a campanha, em criar factoides. A nossa campanha tem sido uma campanha propositiva, uma campanha limpa, e é assim que nós vamos continuar, seguindo em frente e levando a nossa proposta para o eleitor. Então vamos passar para o próximo tema. Vamos falar sobre mobilidade. Mobilidade, a gente tem um vídeo para ser apresentado sobre esse assunto. A falta de ciclovias é um problema recorrente em São Luís. Os 13 quilômetros de vias específicas para o trânsito de bicicletas não contemplam a demanda que aumenta a cada dia. Nem mesmo os novos trechos viários destinam o espaço para os ciclistas. O problema se soma aos vários outros do sistema viário de transporte da capital, como transporte público insuficiente para atender a população. A gente sabe que pelos interbairros também foi pensado em ciclovia, mas por enquanto ainda não é suficiente para atender a demanda. No seu compromisso de campanha também foi falado da construção de 2 viadutos, no Calhau e na Forquilha, mas também que foram considerados inviáveis agora. Qual é a sua alternativa para que haja maior mobilidade, já que a cidade apresenta um inchaço atualmente? Nós avançamos muito neste tema. Ao longo de 3 anos e meio de gestão, nós avançamos com a Interbairros, em parceria Prefeitura de São Luís e Governo do Estado, avançamos com as intervenções de trânsito. Falando nas interbairros, eu quero falar aqui de um dos trechos que é da Ponte Painácio. Quem mora na redondeza do Turu, Parque Vitória, sabe que era uma demanda histórica e antiga, que há mais de 30, 40 anos as pessoas clamavam por aquela obra e saiu, foi feita. Vários gestores passaram pela Prefeitura de São Luís e não conseguiram fazer aquela obra, e nós avançamos numa parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado. As intervenções de trânsito que foram feitas em vários pontos da cidade de São Luís. Intervenções como, por exemplo, na entrada da Litoranha, no qual muitas pessoas morreram ali por conta de acidentes de carro. Numa simples intervenção... Candidato, a gente sabe de todas essas melhorias que houve no trânsito,
Mas o que a gente está questionando aqui são alternativas para a pessoa que não tem carro, que não usa carro. Como falar de mobilidade urbana sem priorizar essas vias alternativas, como ciclovias, como transporte público de qualidade, para servir exatamente a essas pessoas. Você fala de transporte público de qualidade. A nossa gestão enfrentou um problema que nenhum outro gestor teve coragem de enfrentar. O problema da licitação de transporte. Dá a melhoria e a qualidade ao transporte público. E para chegar à licitação de transporte, nós tivemos que fazer o dever de casa, organizar o sistema, porque quando nós assumimos a Prefeitura de São Luís, o sistema de transporte estava totalmente desorganizado. Nós fomos combater a fraude, implantar a biometria facial, implantamos o bilhete único, um dos nossos compromissos de 2012, licitamos o transporte e agora nós já teremos ônibus que chegarão em breve, novos, com ar-condicionado, e nós passaremos a ter um outro momento no transporte público. Aqui eu faço questão de ressaltar, muitos gestores passaram pela cadeira que estou sentado e nenhum deles teve a coragem de avançar na licitação de transporte para buscar a qualidade no transporte público que nós teremos a partir da chegada dos ônibus. Os contratos já começaram a ser assinados e nós passaremos a ter um novo momento no transporte público da nossa cidade. Puxando esse gancho do transporte público, o candidato internauta Júnior Sampaio, do Anjo da Guarda, ele questionou por que acabou com a meia passagem. Não, passar a meia passagem. Domingo. No domingo. Não. É muito fácil para alguns políticos, e principalmente para a gestão passada, fazer política com alguns setores. Quando você dá uma gratuidade sem ter de onde tirar, quem vai pagar isso ou é o poder público ou é o próprio cidadão no aumento da passagem. Nós avançamos muito ao longo da nossa gestão fazendo uma política de transporte séria. Nós fizemos uma política de transporte séria, encontramos o sistema de transporte totalmente esfacelado e destruído. E nós avançamos de tal forma que nenhuma outra gestão conseguiu avançar da forma como nós avançamos neste momento. Ok, vamos passar para a próxima pergunta, o nosso próximo tema. Saúde. Saúde. Bom, existem pelo menos 5 ações civis públicas movidas pelo Ministério Público Estadual, determinando uma série de obrigações de fazer da Prefeitura, passando desde reforma dos hospitais de urgência e emergência, até disponibilização de leitos de retaguarda nas UTIs dos hospitais, até aquisição de materiais básicos. Houve o projeto Maca Zero, mas o que nós vimos ultimamente é que ainda existe esse atendimento de pessoas no corredor do Socorrão, não naquele corredor principal como era feito, mas existe um outro corredor lá perto do necrotério. Isso é uma realidade, isso ainda existe. Então, por que é que essa situação ainda acontece nos hospitais de urgência e emergência? E o senhor também falou um compromisso seu, que é a criação de um novo hospital, o Hospital Jackson Lago, que também ainda não saiu do papel. Primeiro, falar do Jackson Lago, o Hospital Jackson Lago. Quando nós assumimos a Prefeitura, e quero lembrar a população e as pessoas que nos assistem agora, nós assumimos a Prefeitura diante de um caos administrativo. O gestor passado deixou uma folha de servidor público que não foi paga, que nós tivemos que honrar, e nós fomos organizar a casa, fazer o bom planejamento, plantar a boa semente para poder colher os bons frutos que temos colhido ao longo desses 3 anos e meio de gestão. Quando assumimos, não tinha recurso próprio para se avançar no Hospital Jackson Lago. Tentamos uma linha de financiamento no governo federal, também não achamos. E avançamos em uma parceria público-privada. O projeto e o compromisso não foram esquecidos, está em andamento. E dentro dessa parceria público-privada, nós estamos nos preparando, na verdade, agora no segundo semestre, para ver o chamamento público e, enfim, a licitação. Então, esse é um ponto do Hospital Jackson Lago. Em relação à saúde, não é um problema apenas da cidade de São Luís, é um problema nacional. É um problema de São Paulo, é um problema do Rio de Janeiro, é um problema de Teresina, é um problema nacional. São Luís recebe hoje os mesmos recursos federais que recebia no passado e as demandas aumentaram, os problemas aumentaram. E quando se fala no programa Maca Zero, nós não temos pacientes internados nos corredores. O que nós temos, por exemplo, quando chega pacientes na madrugada, tem que ser feita a triagem para encaminhar para a Santa Casa. Nós alugamos cerca de 150 leitos na Santa Casa para poder acomodar e acolher esses pacientes que estão sendo acolhidos nesse lugar. Agora, tem que ser feita a triagem. Neste momento de triagem, há o deslocamento e passa um determinado tempo para poder levar para a Santa Casa. Mas os pacientes não são internados lá, não ficam internados no corredor. Isso ainda acontece mesmo com as situações precárias que a Santa Casa vive hoje?
A internação? Sim. Claro, são 150 leitos que nós alugamos e a Santa Casa recebe essas 150 pessoas. Ok, vamos passar para o próximo tema. Meu cotidiano. Tema Meu Cotidiano, nós temos a participação do telespectador. Vamos ver agora. Meu nome é Silvio, eu sou professor, moro no bairro da Alemanha. Eu gostaria de saber do candidato, né, em relação aos centros de marcação de consulta nessa cidade, que estão uma vergonha, se existe algum plano para melhorar essa situação das pessoas que buscam esse serviço público. Às vezes as pessoas chegam de madrugada, passam a madrugada inteira para conseguir marcar uma consulta, e no dia da consulta, quando consegue ainda, o equipamento está quebrado e aí tem que remarcar, tem que vir uma outra madrugada, está remarcando para dali um mês e fica esse círculo vicioso, a pessoa acaba às vezes até indo a óbito antes de conseguir um atendimento. Então, a pergunta do telespectador do Silvio, né, que é professor, e né, com relação à saúde, né, a questão da marcação de consultas. Nós tivemos avanços em relação à marcação de consultas, nós descentralizamos e aumentamos esse número de pontos que são descentralizados da marcação de consulta. Agora, é uma realidade que nós recebemos boa parte dessas pessoas que vêm marcar consulta do interior do Maranhão. Então, há uma grande quantidade que chega a São Luís com a desinformação de saber aonde marcar. Então, não sabem desses pontos que estão descentralizados e acabam indo para o ponto da Alemanha. E esta é uma realidade, mas que o governador Flávio Dino tem avançado muito dentro do Estado, inclusive com a descentralização e a construção de novos hospitais, e este é um acúmulo de uma demanda histórica, né, de muitos anos dentro da cidade de São Luís, do qual o governo do Estado avança dessa forma no interior, e a partir do momento que começa a instalar e inaugurar esses hospitais, a tendência é que esta demanda para São Luís também diminua. Ok, mais um tema sorteado. Cultura. Bom, cultura. Candidato, atualmente o Centro Histórico de São Luís, a gente sabe que muitos casarões estão fechados, abandonados e até lacrados. Como estimular o uso social desses casarões, já que atualmente o que está acontecendo é o inverso, está sendo desapropriado das pessoas que moram lá? De que forma eles podem ser usados com mais efetividade? Por exemplo, a Prefeitura de São Luís tem estimulado a habitação dentro do centro de São Luís, dentro da região central de São Luís. Nós temos estimulado através de habitação. Nós hoje estamos construindo, dentro desse local, dentro do centro, algumas habitações, utilizando os casarões que serão entregues em breve. Então, nós estamos estimulando a habitação. E falando de centro histórico, nós temos hoje a subprefeitura funcionando lá no centro histórico. Nós temos hoje uma ação efetiva da Prefeitura de São Luís dentro dessa área, com a revitalização, inclusive, de alguns espaços, como a Praça do Pescador, conhecida no passado como Inferninho, onde dezenas de pessoas, infelizmente, foram assassinadas. Era um ponto de tráfico de drogas, era um ponto de prostituição infantil, e em uma ação conjunta de Prefeitura, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, nós conseguimos dar um jeito naquele local e transformar a realidade daquelas pessoas, construindo uma praça e hoje um centro de convivência para as pessoas. Temos hoje também a Casa do Bairro, que funciona no centro histórico, em uma casa que antigamente era um ponto de tráfico de drogas, e hoje a Prefeitura desenvolve um trabalho social belíssimo naquele lugar. Tivemos a revitalização de praças também, em parceria com o governo do Estado, com o Manauro Machado, né? Falei também da Praça do Pescador. Então nós temos tido uma ação efetiva dentro do Centro Histórico de São Luís. Você falou rapidamente na subprefeitura. Existe algum projeto de ampliação dessas subprefeituras para fomentar a participação popular? A ideia inicial, claro, que é de abranger as subprefeituras para outros pontos da cidade. Mas nós sabemos que o país passa uma crise financeira muito grave e que os recursos diminuíram. Então, o custeio também acaba pesando muito nessa situação. Então, nós conseguimos avançar para a subprefeitura do centro e está dando certo e está funcionando muito bem. Candidato, agora o senhor tem 2 minutos para suas considerações finais. Agradecer à direção da TV pela oportunidade que nos dá, não só a mim, mas aos candidatos, de poder conversar e dialogar com as pessoas que estão nos assistindo agora. Dizer que nós contamos aqui também com a presença do nosso companheiro de chapa, Júlio Pinheiro, professor Júlio Pinheiro, um homem que tem uma história dentro da cidade de São Luís e desse estado, e dizer
que nós estamos trabalhando muito ao longo desses 3 anos e meio e precisamos do seu voto. Vote no 12, para que o trabalho continue, para que o trabalho não pare, vote no 12. Nós temos ações espalhadas hoje em vários pontos da cidade. Recebemos uma prefeitura totalmente desorganizada e num caos administrativo e financeiro muito grande. E o nosso papel no primeiro momento foi organizar a casa, plantar a boa semente, fazer o bom planejamento para ter obras espalhadas em vários pontos da cidade, como nós temos hoje. Em várias regiões da cidade, nós temos as ações da Prefeitura de São Luís e vamos continuar avançando. Para isso, preciso do seu voto. Vote no 12, prefeito Edivaldo. A gente agradece a participação aqui do candidato à reeleição, Edivaldo Holanda Júnior. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada. E o repórter Maranhão fica por aqui. Amanhã a entrevista será com o candidato Eduardo Braide, do PMN. Para rever as reportagens e a entrevista de hoje, acesse o site da TV Brasil e a nossa página no Facebook. E se quiser mandar informações para a gente, é só enviar pelo WhatsApp 98506-1296. Outras notícias às 15 para as 8 da noite no Repórter Brasil. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.